você graduado e você que faz o curso de Direito, que pensa em realizar uma especialização, uma pós-graduação em estrito sensu, mestrado ou doutorado, e tem dúvidas a respeito do porquê, como e onde cursar, eu, Gustavo Afonso Martins, coordenador do curso de Direito da Faculdade PAN, gostaria de convidar a você a assistir o vídeo e tirar todas as suas dúvidas, né, sanar suas curiosidades, e eu tenho a satisfação de voltar aqui ao Unicuritiba, onde eu sou egresso do programa de mestrado e doutorado, para conversar com a coordenadora, a professora, a doutora Viviane Celos Quinoer, que vai ter aí um momento para nos esclarecer tudo sobre mestrado e doutorado e as oportunidades que esse programa pode te oferecer. Então, professora, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, aqui no PPGD do Unicuritiba, satisfação em revê-la, e a palavra fica com a doutora para expor um pouco do seu currículo, obviamente que é extenso, então não vou ler, mas quem conhece sabe que dispensa essas apresentações, mas gostaríamos de ouvir da doutora a respeito do programa de pós-graduação aqui do Unicuritiba e também das portas que um programa em estrito sensu abre para a vida do acadêmico. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Gustavo. Agradeço a você, agradeço a PAN pela parceria, por estarem aqui conosco nesse ambiente que é do mestrado, doutorado e pós-doutorado do Unicuritiba, casa em que eu trabalho, onde eu leciono, também coordeno o programa já há alguns anos, já há mais de uma década. Teve um intervalo, um período que eu passei na mantenedora e depois retornei, né? E eu gostaria de dizer a todos que quem gosta de estudar não deve parar, né? Seja por diletantismo, né? Por vontade, simplesmente por alegria de estar no meio acadêmico, quanto também por ter vontade de seguir vida acadêmica, de se tornar um autor, de se tornar um palestrante, um consultor, um membro de conselho, como também aqueles que, por curiosidade, têm interesse em talvez nacionalizar e internacionalizar as suas pesquisas, os seus trabalhos e ainda a possibilidade de, quem pensa em fazer concurso público, fazer um diferencial, inclusive pensando em forma bem prática, pontuação na hora de um desempate, você ter mais títulos acadêmicos que outros candidatos, mais produção científica, mais visibilidade, mais impacto social. É isso um pouco daquilo que nós nos propomos, oferecemos e entregamos para vocês, e você é prova disso, né? Porque realmente veio um menino, né, fazer o mestrado conosco. Foi um grande mestrando, foi um excelente mestrando, diga-se de passagem, é uma excelente pessoa, e isso eu digo que é um dos grandes desafios, né? Porque muitas pessoas podem ser excelentes mestrandos, podem ter ótimas notas, podem ser excelentes alunos, mas as grandes pessoas são aquelas que são essenciais para todos nós, para o convívio social e para a transformação de vidas por meio da educação. Esse talvez seja o nosso maior desafio numa coordenação de um PPGD, encontrar esses talentos que são raros, como é você, Gustavo. E por isso a gente diz que hoje você está no lugar certo, já na coordenação, ou seja, no processo de acompanhamento, de coaching de novos talentos, de preparação de novos talentos, para que amanhã eles também estejam formando outras pessoas e assim nós conseguirmos fazer essa corrente do bem, que é formar pessoas que optem por ser intelectuais, mas que também que optem por serem voltados à busca de solução de problemas simples, mas que sempre são os mesmos, que são aqueles problemas latentes, seja questão do dia a dia da sociedade brasileira, como também sejam aquelas questões mais delicadas e mais desafiadoras levadas aos tribunais, ao judiciário, aos tribunais arbitrais e que precisam de nós. Obrigado, professora. Aproveitando o comentário da professora, em relação ao quando eu ingressei aqui no PPGD, eu lembro que eu precisava de uma bolsa para poder estudar, custear meus estudos.
E eu me submeti ao processo seletivo e eu lembro que eu fiquei numa sala, tinha a sala principal e tinha uma salinha fora. E a professora Viviane chegou para mim e disse, filho, se você quer concorrer à bolsa, então entre e interage com as pessoas, né? Você é muito tímido e tal, e enfim, entrei lá para conversar, me submeti ao processo seletivo para concorrer à bolsa, né? Fui contemplado, fui mestrando bolsista CAPES, e isso alavancou ali a oportunidade de desempenhar uma boa função sob a supervisão da professora Viviane. Como bolsista, aprendi muito como bolsista, sucupira, né, que às vezes assusta um pouco, mas aprendi muito, produções de coletâneas, enfim. Então, em relação a isso, esse breve exemplo é mais para dizer assim uma palavra a quem quer o mestrado ou o doutorado, mas por alguma razão precisa de um auxílio ou de uma bolsa para fomentar os seus estudos. Qual que é a palavra aos bolsistas, que às vezes o bolsista precisa entender, né, a importância de ser bolsista e a chance que tem de ser bolsista, né? Porque se a pessoa partir do pressuposto que é um privilégio, né, e isso pode mudar a vida, talvez precise mudar essa chave, né? E qual que é a palavra que a senhora, a professora, transmite aos bolsistas, professora? A palavra é compromisso, né? A palavra é compromisso porque nós nos comprometemos a receber aquela pessoa que precisa do apoio, que precisa do aporte financeiro para conseguir ter acesso aos seus estudos pós-doutorais ou doutorais ou de mestrado, ou seja, em âmbito de estrito senso, mas que nós também queremos que aquela pessoa ofereça a contrapartida. E a contrapartida é acreditar que quando há uma dedicação por parte do bolsista, ele vai aprender a ser um gestor acadêmico. Eu posso dizer, Gustavo, sem sombra de dúvida, que você foi um dos melhores bolsistas que nós tivemos ao longo da nossa trajetória aqui, que vai desde 2011 como gestora, né? Foi um dos melhores bolsistas que nós tivemos nesse meio tempo, tanto que depois você teve também a bolsa de doutorado. E não são todas as pessoas que têm bolsa de mestrado e depois fazem jus à bolsa de doutorado. Porque, afinal de contas, quando nós oferecemos a bolsa de mestrado a alguém, seja por inúmeras razões, pelas políticas públicas que envolvem o processo de seleção de bolsistas, como também as nossas exigências internas de haver uma dedicação, de haver um bom rendimento nas notas, no desempenho. Nós queremos enxergar naquela pessoa o potencial que ela terá para depois transformar a vida de outras pessoas. E esse é um compromisso pessoal. Muitos dizem que vão fazer, muitos dizem que estarão conosco, que participarão dos eventos, que ajudarão a organizar coletâneas, congressos, seminários, que estarão sempre aqui, que aprenderão a vida de uma gestão acadêmica que envolve tantas complexitudes, porque, na verdade, nós lidamos com seres humanos em formação, em altos estudos, sempre objetivando carreiras que são carreiras com capacidade de alavancar a formação de outras pessoas, inclusive de pessoas que não acreditam em si mesmas. E muitas vezes o nosso papel é trazer à tona, conhecendo cada um, o melhor de cada um. E então, Gustavo, o que eu quero dizer é que a palavra para aqueles que desejam ser bolsistas é que primeiro entendam que essa benesse, esse presente, né, essa possibilidade de alguém se tornar, seja bolsista CAPES, seja bolsista institucional, no caso aqui com a nossa mantenedora, seja bolsista do Instituto Ânima, é que haja um compromisso genuíno, um compromisso verdadeiro e um propósito que vai para além da vontade de se tornar um educador,
porque a pessoa pode não querer exatamente ser, por exemplo, professor, mas ser educador vai também para além da atividade acadêmica de professor em sala de aula. Há inúmeras outras atividades, mesmo dentro do cenário acadêmico, do mundo acadêmico, como também da nossa vida profissional, extraprofissional, na nossa família e nos nossos trabalhos voluntários. O que nós mais queremos é tornar pessoas com vontade de serem cidadãos mais atuantes, para além de mais conscientes. É isso, né, Gustavo, que a gente tem como grande desafio. E outra questão também que a professora mencionou ali sobre o incentivo, né, que a Bolsa é um incentivo, é uma mola propulsora, né, que nos empurra para seguirmos adiante. Lá na Faculdade PAN nós temos um programa chamado Investidor Anjo, pelo mantenedor, que a professora conhece bem, e também é um incentivo para com que o aluno da graduação, no caso lá a graduação, todos pagam o mesmo valor, né, e a diferença é subsidiada pela mantenedora, justamente por esse intuito, né, por essa vocação de com que as pessoas sejam transformadas por intermédio da educação. E pessoas, e o nome ali, né, proposital de Investidor Anjo, é justamente alguém que esteja aportando, subsidiando o estudo dos nossos alunos, lá dos nossos colegas aí de profissão em um futuro breve na área do direito. E ontem eu fiquei muito contente, e vai ser a próxima pergunta, que 2 alunos do 3º período foram conversar comigo porque querem publicar. Contaram a trajetória deles, tiraram várias dúvidas e queremos publicar a nossa revista lá da Faculdade PAN. Nós temos 2 revistas e uma delas é destinada para os nossos acadêmicos. Então, aproveitando aqui o estrito senso, que daí já é altos estudos, como a professora disse, são estudos mais aprofundados, mas também perguntar para a doutora em relação à produção científica, né? A faculdade aqui, o Unicuritiba, tem uma revista qualizada, né? Qualizar, excepcional revista. E eu gostaria de ouvir da professora, da doutora, em relação à produção científica, né, devo esperar o mestrado, doutorado, ou já na graduação, a exemplo desses 2 alunos que falaram comigo ontem, se o quanto antes começar a produzir, melhor. O quanto antes, né? O quanto antes, naturalmente, acompanhados de seus orientadores. Um graduando, ele deve ter a humildade, né? E nós sempre devemos ter a humildade. Nenhum de nós está pronto, perfeito, acabado. Nenhum de nós é dono da verdade. Muito ao contrário, até pelo fato de o direito não ser ciência exata, de as humanidades não serem ciências exatas. E nós trabalhamos também com outros temas das humanidades, das ciências sociais. E então dizemos, não trabalhamos com ciências exatas em que há verdades que são equiparadas a dogmas ou que sejam incontestáveis, incontestes. Não. Aqui não há verdade absoluta, não há um dono da verdade sequer. Então, o que acontece é que orientando e orientador, desde a graduação, trabalhando em parceria, conseguem sim, por meio do orientador, do professor, espaços para publicação. Esses espaços para publicação são importantes para que haja uma iniciação científica, para que as pessoas que já têm essa inclinação para a pesquisa comecem a encontrar os seus espaços, novos caminhos, possibilidades de bolsa, seja no Brasil, seja no exterior, para aqueles que têm vontade de estudar em outros países, isso também é possível, sabendo de todas as dificuldades que terão que enfrentar, e principalmente as idiomáticas, por isso, fundamental, antes disso, o preparo em geografia, em história, em política, em economia e, naturalmente, em idiomas estrangeiros, em especial no idioma estrangeiro do país onde a pessoa queira estudar. Mas as publicações, então, desde graduação, elas permitem. No tempo da graduação, essa publicação ela é tida como uma publicação de iniciação científica. Ela deve estar acompanhada sempre do orientador da pessoa, né? E do co-orientador, de preferência também. Mas veja, Gustavo, nós tínhamos e temos a revista Percurso, que você participou bastante da elaboração
de volumes dessa revista, e nós criamos essa revista exatamente para que ela se tornasse um periódico voltado para o graduando publicar. Só que eram graduandos com seus professores, e nós insistimos durante muitos anos, mais de 10 anos de revista, e de repente a CAPES deu um coalizar para aquela revista que antes sequer qualis tinha. Claro, isso foi gradativo, né? Mas por quê? Porque, em geral, o aluno ele gosta de citar outro aluno, o estudante de graduação ele gosta de citar outros estudantes de graduação. E a revista Percurso foi ganhando esse espaço no cenário de graduação e foi sendo bastante citada e acabou sendo classificada como uma revista A3. Mas é importante dizer que a CAPES agora acabou com essa qualificação. O qualis acabou, né? Não vai mais haver esse tipo de avaliação por parte da CAPES, que é o órgão regulador do funcionamento dos estritos censos no Brasil e, por isso, também desses veículos de produção científica que são chamados periódicos científicos. Mas fundamental ser um periódico qualis A para que ele se tornasse realmente considerado um periódico científico, né? Antes do A, é um periódico, é uma revista, né, acadêmica, mas não obrigatoriamente científica. Há muitas revistas de direito, de administração e de diversas áreas de conhecimento, não todas são científicas, né? E isso não faz com que elas não sejam boas. Ao contrário, há revistas ótimas, mas que não têm essa preocupação com a cientificidade. Agora, realmente a revista Percurso, mesmo sendo voltada para a produção de graduandos, como a gente teve preocupações, como eu aqui já narrei algumas, que dessem o caráter de busca de cientificidade, né, ela acabou também ganhando esse reconhecimento. Então, hoje nós temos 3 revistas, né, que são qualis A, é a revista Percurso, é a revista de Relações Internacionais no Mundo Atual e a revista Jurídica, e essas revistas, inclusive, estão em grandes indexadores. Os indexadores é que também dão essa grande baliza para um periódico, principalmente para quem quer estar em nível de altos estudos, para quem quer ser aluno de nível de estrito senso e principalmente aqueles que quiserem se preparar para serem professores de estrito senso, além de saber trabalhar esses periódicos, trabalhar essas revistas, ser gestores dessas revistas, ser avaliadores dessas revistas, tem também que ser autores, né? Autores com frequência, com constância, né? E conseguir também divulgar os seus artigos para que eles sejam citados. Hoje, um diferencial muito grande é o nível de impacto que um artigo pode causar no cenário extra-acadêmico. No caso do direito, por exemplo, no artigo que seja citado em um voto de um magistrado, de um desembargador, né, ou de um ministro de um tribunal superior, né, em uma sentença de um juiz, em um parecer de um membro do Ministério Público, né, enfim, na construção, na feitura, na consolidação de uma jurisprudência, né, isso ajuda demais a formação do novo entendimento do direito, né, e também ajuda demais a construção da carreira daquele novo jurista, daquele novo estudioso que se coloca realmente a serviço da busca de solução dos problemas mais atuais, né? Porque às vezes para os problemas mais antigos já há consolidação nas decisões e já há também a jurisprudência consolidada, mas o tempo todo se faz jurisprudência nova. E essa jurisprudência nova muitas vezes se faz por parte dos novos autores que vão surgindo nesses periódicos, ou seja, nessas revistas que nós vamos construindo nas academias, nas nossas faculdades, enfim.
Então, vejam, pessoal, nós conversamos sobre o ingresso de um PPGD, né, um programa de estrito senso de mestrado e doutorado, conversamos sobre incentivos, né, financeiros para com que a pessoa possa estudar, então, e também sobre produções, né, científicas, acadêmicas, né, não necessariamente científicas. E tem um outro assunto que, para quem pensa que era fácil, né, ou pensou que era fácil, não é tão assim, porque também há eventos, né, existem inúmeros eventos, congressos, palestras, seminários, enfim, simpósios, que o acadêmico, seja de estrito senso ou seja de graduação, também precisa participar, precisa estar atento, porque é ali que as discussões estão né, acaloradas, por assim dizer. Então também, professora, sabendo que a doutora organiza, é diretora de inúmeros congressos, né, na época de mestrado, sempre tinha um Combradec, um Conibadec e outros eventos, aqui em Curitiba e fora de Curitiba, né, Brasil afora, no exterior. Inclusive a professora também viabilizou eventos fora do país, né, oportunizando que os acadêmicos possam participar em Portugal, Itália, Espanha, Canadá, né, temos um colega lá ainda. Então, todos os eventos contribuem para a formação e aperfeiçoamento do acadêmico, do profissional em direito, por assim dizer. Então, professora, já nos direcionando para o final desse primeiro tempo aqui, sobre eventos, professora, congressos, de modo geral, o que a professora poderia falar ao estudante, ao profissional do direito? Bem, os pensadores precisam se encontrar. A boa verdade é essa. E por mais que esse cenário virtual possibilite que nos conheçamos, eu digo que os laços, os elos, eles são formados na vida real, ou seja, não nas câmeras. Nas câmeras nós conseguimos chegar, por exemplo, até um sem número de interlocutores e presencialmente nós conseguimos construir redes, fazer amizades. E essas amizades acadêmicas são as mais saudáveis, porque envolvem pessoas que têm objetivos em comum, que estudam os mesmos problemas e que buscam soluções para esses mesmos problemas. Independentemente ou indiferentemente à ideologia de cada um, ao ponto de vista dogmático de cada um, a religiosidade ou falta de em cada um, mas há aquilo que une essas pessoas em torno do estudo de problemas reais e que demandam que pensadores de variadas linhagens intelectuais e acadêmicas consigam se reunir para buscar um consenso na tentativa de apresentar as melhores soluções para, não vou dizer um enfrentamento, mas para um consenso de indicar o que é melhor, seja no direito, seja em diversas outras áreas do conhecimento, né, principalmente quando falamos das humanidades, né, das ciências sociais e humanas, nós temos que ter essa preocupação. Então, os eventos, os congressos, eles são aquilo que nós lá em Portugal muitas vezes chamamos tertúlias. Tertúlias, né? São encontros, são momentos que eles devem ser despidos de toda vaidade, eles devem ser despidos de toda a mitificação de um ou de outro integrantes daquele grupo que se reúne naquele momento. E isso é um exercício. É um exercício que se faz ao longo da vida. E nós só vamos conseguir fazer isso, claro, sempre mantendo o respeito pelos mais antigos, pelos mais famosos, pelos mais citados, mas também por aqueles que acabam de chegar, porque o tempo todo chegam inteligências, chegam brilhantismos, e nós temos que saber aproveitar e aprender uns com os outros. E aí vem o congresso, aí nós vamos congregar, e é por isso que a gente insiste em realizar congressos aqui, em outros estados da federação, dentro do Brasil, no exterior, em tantos países, né, cada vez mais.
trazer pessoas de outros países, permitir que as pessoas se conheçam e criem os seus laços, né, que se aproximem mais e mais daqueles pensadores e professores e colegas com quem encontraram mais afinidade intelectual, como também mais afinidade no sentido dos valores da vida, mas dando espaço a todos, sem preconceito, sem discriminação, sem achar que A, B ou C sejam os donos da verdade ou sejam alijados da verdade. Cada um com a sua verdade, cada um com a sua contribuição. E eu posso até discordar de um colega de mesa em um debate público dentro de um congresso, desde que haja respeito pela posição dele, pela interpretação dele e pelas propostas que ele traga para o cenário que se discute, para o objeto estudado. Fazendo assim, nós conseguimos evoluir como pessoas, evoluir como grupo, evoluir como ciência. É mais ou menos isso, Gustavo, é um desafio cotidiano. Então, muito obrigado, professora Viviane, por nos receber aqui a Faculdade PAN, né, para conversarmos. Temos esse momento aqui, né, de entender melhor o programa de pós-graduação em estrito sensu, mestrado e doutorado, o que isso pode potencializar na sua vida e também o que você pode contribuir depois que você é egresso de um programa desse, né? O conhecimento não pode ser represado em si, tem que ser passado. Isso foram palavras do professor aqui da casa, o professor Luiz Eduardo Gunter, na aula magna semana passada que ele proferiu lá na PAN. E desde já, para você, nosso estudante da Faculdade PAN, ou que estejam nos assistindo, a professora Viviane Celos, e aqui já fica o convite para participar da nossa semana acadêmica, né, que a gente tem postergado esse convite, mas fica feito o convite para participar, e você, aluno PAN, terá a satisfação, né, a possibilidade de conhecê-la pessoalmente. Tá? Uma pessoa sensacional. Eu, particularmente, desde que quando entrei no mestrado, presenciei inúmeras situações extra-acadêmicas, né, de reconstrução de lares, enfim, não preciso entrar em detalhes, mas quem sabe, quem foi alvo da benevolência da professora, da caridade, do carinho, da humanidade que a professora tem, sabe do que eu estou dizendo. A professora sempre foi muito generosa, muito generosa. E o muito aí pode acrescentar alguns caracteres ali, porque de fato não é só a questão acadêmica, não é só o conhecimento, mas também a questão material, a questão emocional, a questão de puxão de orelha. A professora até hoje às vezes me chama de filho, fala, filho, faz isso, né, filho? E é bem isso, é um puxão de orelha. Né? Nós precisamos de pessoas que puxem a orelha, que, né, nos chamem a atenção e nos chamem para uma realidade. Então, professora, muito obrigado por tudo e por tanto que a professora já fez por mim e por todos que passam aqui pelo PPGD e para aqueles também que não passam pelo PPGD, mas são alcançados pela benevolência que a professora tem, pela humanidade que a professora tem, né, de sempre, às vezes eu pergunto para a professora, professora, mas por que disso, né, mais uma chance ali, e a professora fala, não, veja, filho, e sempre trazendo o lado bom das pessoas, né? Então, obrigado, professora, por esse momento, e convido a você a continuar assistindo aqui o segundo take, onde a professora vai mostrar um pouco dela, né, da sua trajetória. Afinal de contas, né, parece que pega só o final, né, ou essa parte de êxito da vida, mas nem sempre é só isso, né? Tem muitos desafios, e eu convido a continuar assistindo aqui as palavras da professora Viviane Celos, que vai tratar sobre a trajetória dela e os desafios, né, da mulher, e esse é um propósito aqui da PAN também, de no mês da mulher poder entrevistar uma pessoa, uma mulher que é uma referência como mãe, como esposa do professor Fernando Quinoer, como, né, gestora aqui do PPGD, como amiga, né, enfim. Então, convido a assistir aqui e prestar atenção nas palavras da professora Viviane Celos. Obrigado, professora. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada.